Urano em Gêmeos acelera o tempo e fragmenta o discurso. A gente entra num ciclo onde a comunicação, a linguagem e até a noção de verdade estão em mutação. E isso não é algo que você vai sentir, é o pano de fundo simbólico em que todos nós estamos inseridos a partir de agora. Para deixar tudo mais dinâmico, Vênus também está em Gêmeos. Ou seja, os nossos desejos, relações e afetos passam a buscar leveza, variedade, troca mental. Só que tem um detalhe crucial. Tanto Urano quanto Vênus estão sendo regidos por Mercúrio, e Mercúrio está em Leão. Isso muda o jogo, porque no meio do caos informacional, a nossa voz interior, a nossa verdade pessoal é quem pode servir de guia. Se a mente está barulhenta, o coração precisa falar mais alto, e é a partir desse eixo que a semana se desenha. Oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos, e aqui no Caminho da Eremita, eu te ajudo a transformar as simbologias do céu em autoconhecimento e reflexões práticas para o seu dia a dia, sempre com profundidade e clareza. Aqui no canal, toda semana tem previsão astrológica e conteúdos especiais sobre astrologia. Se quiser uma análise exclusiva do seu mapa ou um atendimento personalizado, o link para o site está aqui na descrição do vídeo. Já aproveite para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem também busca crescer com consciência. E começamos a semana aqui na segunda-feira, onde Urano cruza o limiar entre Touro e Gêmeos, marcando o início de um novo capítulo na história coletiva. Urano é o símbolo das grandes reviravoltas, da descontinuidade, da subversão dos padrões estabelecidos. E agora ele começa a tensionar estruturas ligadas à comunicação, à linguagem, à circulação da informação, a forma como o pensamento se estrutura em sociedade. A gente já vem percebendo como o fluxo das informações mudou rapidamente num curto período de tempo. Esse aqui não é um evento pessoal, não se trata de algo que você vai sentir, mas se trata de algo que vai moldar o pano de fundo cultural sobre o qual se inscrevem todos os destinos individuais. Os próximos anos serão marcados por mudanças na forma como o conhecimento é transmitido, como o discurso público se organiza e como a própria ideia de verdade se transforma. Já estamos percebendo também essa mudança na transmissão do conhecimento, no discurso público, com o forte papel das redes sociais hoje em dia. É o início de um novo ciclo coletivo onde o discurso se fragmenta e o pensamento se acelera em direções imprevisíveis. E no plano mais íntimo, a madrugada de segunda já amanhece com um aspecto poderoso. Vênus, que é o símbolo do desejo, da afeição, encontra Plutão por trígono. É uma aliança entre o que encanta e o que transforma. Vênus em Gêmeos busca leveza, variedade, inteligência no amor. E Plutão em Aquário exige profundidade, lucidez, potência emocional que ultrapassa os jogos e os ensaios. Juntos, eles criam um momento de clareza nos vínculos, onde o encanto só permanece se houver verdade por trás. Conversas hoje podem revelar muito mais do que pretendiam. Desejos podem retornar com força e velhas relações podem assumir uma nova forma, desde que baseadas em um desejo mais maduro e transparente. E aí a gente pode se perguntar, o que ainda me atrai quando o espelho do outro me mostra quem realmente sou? Bom, é um dia de desejos profundos emergindo com lucidez e só permanece o vínculo que atravessa a superfície. E no fim da tarde, a Lua em Sagitário ativa 2 planetas quase que simultaneamente. Primeiro, o trígono com Mercúrio em Leão, favorecendo o discurso firme, direto, carregado de convicção e brilho. Surge o impulso de falar o que se pensa, dizer o que se sente com entusiasmo e com clareza. Mas logo depois, a quadratura com Marte em Virgem gera atrito. O agir entra em desacordo com a fala. O tom inspirador do discurso pode se tornar crítica ácida. E o desejo de convencer pode virar disputa. É um campo simbólico de tensão entre idealismo e precisão, entre entusiasmo e exigência, fé e análise. O risco aqui é tentar vencer uma conversa com razão ou com frieza, quando o que se exige é escuta e humildade. Eu estou tentando provar algo ou buscando compreender o que realmente importa no que eu digo? E a segunda-feira mostra pra gente que quando o mundo muda de tom, só a escuta silenciosa é capaz de entender o que ainda não foi dito.
Terça-feira, a Lua percorre Sagitário sem formar aspectos maiores com outros planetas, o que cria uma atmosfera de movimento interno e busca simbólica sem guia aparente. Mas esse não é um tempo neutro, a Lua está crescendo em luz, ela se prepara para ficar cheia no dia 10 e carrega em si o prenúncio de que algo se amplia, amadurece, se revela. É um dia em que os gestos ainda parecem um pouco incertos e as decisões não se completam, mas o coração já sabe que está no caminho de algo maior. O silêncio dos aspectos maiores realça essa tensão. Algo cresce dentro da gente, mas ainda não se revela. E a mais, a Lua, quando ela caminha por Sagitário, está sob regência de Júpiter, que está em Câncer. Então, esse é um dos lugares de maior dignidade para esse planeta. Aqui, o princípio da expansão encontra o cuidado, o saber encontra o afeto e a verdade se faz íntima. É como se o desejo de compreender o mundo estivesse profundamente enraizado na necessidade de pertencimento e proteção. Não se trata de saber por saber, mas saber para pertencer, para cuidar. Esse pano de fundo convida a confiar no caminho, mesmo que ele ainda não esteja 100% visível. Convida a ouvir a intuição que cresce com a luz da lua, de dentro para fora. Dia de gestação silenciosa, onde a verdade que cresce em nós ainda não tem nome, mas já tem direção. Na quarta-feira, a lua entra em Capricórnio, saindo do fogo idealista de Sagitário e mergulhando no que é real. Em Capricórnio, o sentir ele não é solto nem intuitivo, ele é pesado, testado, exigido. É como se o coração colocasse limites em si mesmo, tentando manter controle sobre algo que já transborda. E hoje, essa lua encontra obstáculos e espelhos logo de início. Ela faz quadratura com Saturno e Netuno em Áries. Esses aspectos apontam para uma tensão entre o impulso de agir e a necessidade de esperar, de refletir antes de se lançar. A sensibilidade pode encontrar resistência externa, expectativas frustradas, exigências emocionais demais ou sensação de estar só diante de uma decisão que ninguém pode tomar por você. Netuno adiciona confusão ainda nesse enredo. O que se quer não está claro e o que se sente não se traduz facilmente. Pode haver uma sensação de cansaço, de desalento silencioso, mas esse desalento também é revelador. Mostra onde se confiou demais em promessas vagas, onde ainda se espera algo que talvez não venha. O que em mim está pedindo estrutura, mesmo quando tudo ao redor parece incerto? É uma manhã de tensões internas e frustrações sutis. O amadurecimento emocional exige atravessar a dúvida com firmeza. E no final do dia, a Lua enfrenta Júpiter em Câncer, o símbolo do cuidado, da expansão afetiva, da esperança emocional. A oposição entre esses dois polos mostra o conflito entre a necessidade de limite, entre dar e conter, entre proteger e responsabilizar. Pode haver uma sensação de estar dando demais, cuidando demais, esperando demais, ou ainda o oposto, de não conseguir se abrir, de temer a vulnerabilidade, de se proteger em excesso daquilo que mais se deseja. Essa tensão aqui pode emergir em relações próximas, especialmente familiares, com discussões sobre deveres, sobre quem sustenta emocionalmente o quê, mas, mais do que um conflito externo, é um espelho interno. Algo precisa encontrar a medida, equilíbrio, maturidade. O que eu estou tentando segurar por medo de não ser acolhida quando cair? A quarta-feira nos ensina que a alma amadurece quando ela aprende a sustentar o que sente, mesmo sem certeza, mesmo sem promessas. E na quinta-feira, a lua atinge a sua plenitude simbólica no signo de Capricórnio, a lua cheia, refletindo a luz do sol em Câncer. Esse eixo aqui fala de sustentação emocional, da tensão entre o mundo íntimo e o mundo prático, entre o lar e carreira, entre o que acolhe e o que exige. Tudo aquilo que foi semeado ou intuído na última lua nova, marcada por sensibilidades profundas, agora chega no seu ponto de visibilidade, revelação e muitas vezes crise. A lua cheia em Capricórnio lança luz sobre a forma como estamos estruturando as nossas emoções. O que temos segurado por obrigação? O que temos negligenciado por medo? O que se manteve de pé por dever e não por verdade?
E o céu da manhã colabora com esse processo todo, porque o trígono da Lua com Marte em Virgem dá força e praticidade. Emoções reprimidas podem finalmente se traduzir em ações concretas. Decisões difíceis podem ser tomadas com maturidade. A potência no gesto contido, na palavra pensada, na escolha que vem da clareza e não do impulso. Essa lua cheia exige sobriedade, mas não negação. Ela pede que o cuidado de Câncer seja transformado na estrutura de Capricórnio e que a sensibilidade encontre expressão no compromisso com algo que tenha valor real. É um dia de revelações emocionais silenciosas, de decisões de longo prazo e de libertação de velhos pesos que já não se sustentam sozinhos. E com essa lua cheia, a gente aprende que a plenitude não é o excesso daquilo que a gente quer, é o instante em que o que sentimos se torna forma e direção. E na sexta-feira, a Lua ingressa em Aquário e em menos de 6 horas forma 4 aspectos que revelam uma sequência simbólica muito poderosa. O instinto, representado aqui pela Lua, busca compreensão e visão além da emoção, transitando por encontros com os 3 grandes símbolos da renovação, da estrutura e da profundidade psíquica, Urano, Saturno e Netuno, antes de mergulhar em Plutão. Tudo isso acontece sob o pano de fundo da lua cheia recém-ocorrida, ou seja, ainda há muito mais do que foi revelado que precisa ser elaborado. Mas agora, em Aquário, essa elaboração se dá pela consciência e pela lucidez, e não mais pela carga emocional direta. A sequência simbólica do dia poderia ser descrita da seguinte forma: o encontro com o Urano da Lua representa o rompimento necessário com uma velha forma de ver ou sentir, uma súbita compreensão. A conversa com Saturno mostra o reconhecimento de um limite real, o desejo de estruturar o novo com responsabilidade. O encontro com Netuno representa o ideal que orienta essa mudança, o sonho que sustenta a transição. E o encontro com Plutão representa o mergulho inevitável na raiz do desejo por transformação, aquilo que precisa morrer para que algo mais verdadeiro viva. Não é um dia de leveza, tá? Mas é um dia de inteligência emocional silenciosa, de reorientação, de coragem para atualizar estruturas internas com maturidade e desapego. O que em mim está pronto para mudar de forma, não por impulso, mas porque já amadureceu demais para permanecer igual. É um dia de realinhamento interno e decisões silenciosas. Mudanças conscientes pedem coragem madura. E o sábado amanhece com uma tonalidade leve e social. Lua e Vênus se encontram em signos de ar, favorecendo conversas afetuosas, encontros agradáveis, trocas que fluem com espontaneidade e curiosidade. É um bom momento para se aproximar com leveza, reatar vínculos com inteligência emocional ou simplesmente desfrutar da presença do outro sem exigir profundidade. Mas vale o cuidado. A doçura, a facilidade sim, mas sem raízes profundas. O vínculo que se desenha aqui ele é mental, rápido, arejado. Para vínculos já estáveis, pode ser um sopro de renovação. Para relações frágeis, um convite à dispersão. E na segunda metade do dia, a Lua em Aquário entra em confronto com Mercúrio em Leão. Esse aspecto coloca o sentir coletivo frente ao discurso pessoal. Pode haver conflito entre a necessidade de escuta ampla e a força da própria opinião. É o tipo de tensão que surge quando se quer ter razão sem realmente considerar o outro. A oposição também pode revelar mal-entendidos, posturas defensivas ou impulsos verbais que mascaram inseguranças. Na sombra, há o risco de arrogância intelectual, ironia como defesa ou ressentimento disfarçado de frieza. Na luz, há a chance de perceber onde é preciso ceder, calar ou simplesmente reformular o que se dizia com tanta certeza. O que em mim resiste a escutar, não por falta de ouvido, mas por medo de ser atravessado. Sábado nos ensina que a palavra que escuta vale mais do que a que vence. E chegamos no domingo, e hoje Saturno, o planeta do tempo, das estruturas e da disciplina, inicia o seu movimento retrógrado. E o que era projeto para fora, agora se volta para dentro. Em Áries, Saturno vinha tratando da coragem de construir o próprio caminho, da responsabilidade diante da ação individual, do início que exige firmeza. Com a retrogradação, esses temas se tornam internos, silenciosos, exigentes. Não é mais hora de provar algo para fora, mas de revisar o que realmente sustenta o impulso de seguir. Erros de cálculo, decisões apressadas ou vontades que não nasceram do centro, agora pedem revisão. É tempo da
poda estrutural, não para impedir o crescimento, mas para fortalecê-lo. Tempo volta-se para dentro. Revisar a base daquilo que se quer construir é mais importante do que seguir em frente por insistência. E enquanto Saturno desacelera, o Sol em Câncer forma um trígono com o nó do norte. É um ponto simbólico do destino, de direção evolutiva. Esse aspecto aqui favorece a conexão com decisões alinhadas à sua trajetória verdadeira, com encontros ou percepções que têm valor formativo, duradouro, mesmo que pareçam pequenos. É um dia para perceber sinais, não espetaculares, mas significativos. Pequenas certezas podem surgir em torno de onde investir energia emocional, com quem caminhar ou o que sustentar daqui em diante. Alinhamentos discretos mostram o caminho certo a seguir. Seguir o que é essencial, mesmo que simples, é sabedoria e ação. À noite, a Lua entra em Peixes e imediatamente forma uma quadratura com Urano. O corpo emocional, já mais sensível e permeável, se vê sacudido por uma inquietação que não combina com a sua natureza fluida. Emoções confusas, reações inesperadas, impulsos de fuga ou súbitos incômodos podem surgir, especialmente se o dia for vivenciado sem espaço para recolhimento. Esse é um aspecto que fala de choque entre intuição e estímulo mental, entre o desejo de se dissolver em silêncio e a mente que não para. Pode haver insônia, ansiedade ou sensações psíquicas difíceis de nomear. O que em mim está tentando silenciar pela mente algo que só pode ser sentido com o coração aberto? É uma noite de agitação psíquica, sensibilidade à flor da pele, e acolher o desconforto pode revelar aonde a alma pede renovação. Domingo encerra a semana mostrando pra gente que quando o tempo se recolhe, o destino sussurra. A alma precisa de silêncio para se escutar. Essa semana é um teste de sustentação. Urano acelera o pensamento coletivo, Vênus busca a conexão leve e Mercúrio em Leão nos lembra que só a verdade do coração serve de guia. Mas é a Lua cheia em Capricórnio que coloca tudo à prova. Ela ilumina aquilo que amadureceu o suficiente para aguentar o vendaval e também tudo que ainda está ancorado em terras frágeis, inseguranças antigas, medos herdados, estruturas que a gente sustenta mais por hábito do que por escolha. E com Saturno iniciando seu movimento retrógrado, essa luz não é externa, ela se vira para dentro. A pergunta que fica é: o que em mim está pronto para se sustentar por si, com estrutura, com presença, e o que ainda depende de uma base que já não existe mais? Essa não é só mais uma semana, é o começo de uma nova forma de pensar, de sentir, principalmente de se posicionar no mundo, com coragem e com raiz.